Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com alguma forma de limitação funcional. No Brasil, são mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, quase 24% da população, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros. Garantir o acesso aos direitos fundamentais, como educação, saúde, transporte e lazer, igualdade de oportunidades e autonomia a todas essas pessoas é o objetivo da Lei Brasileira de Inclusão, promulgada em 2015. Uma lei que trouxe um novo conceito de deficiência, mais de acordo com a Convenção da ONU de 2006. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o médico especialista em infectologia e medicina do trabalho, Miguel Abud. Ele que é mestre em saúde pública e pesquisador do NIPS, Núcleo de Informação em Políticas Públicas e Inclusão Social, uma parceria da FMP-Fase com a Fiocruz. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, com satisfação. O conceito de deficiência mudou, né? Antes como era e hoje como é. Esse conceito vem mudando ao longo do tempo, é um processo em evolução, não é? E antigamente o que se tinha era um modelo chamado modelo biomédico ou modelo médico, em que você focava sempre na limitação ou na alteração que esse indivíduo tinha sob o ponto de vista físico ou psíquico. Então era o corpo do indivíduo com aquela alteração. Então o indivíduo tinha uma deficiência visual ou auditiva, uma deficiência motora. Então o foco estava no indivíduo. Ele tinha essa deficiência e, em função disso, ele passava a ter uma série de limitações e restrições, né? Então, essa deficiência levava, por exemplo, a uma incapacidade e que levava a uma desvantagem, né? E essa desvantagem era compensada de alguma forma por conta de uma série de benefícios e ações afirmativas. Mas o foco era sempre ele. E essas ações afirmativas, esses benefícios, eram uma tentativa de compensar isto. Tá certo? Mas não havia uma corresponsabilização do meio, da sociedade em relação à inclusão desse indivíduo, né? O que se teve a partir da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que é a CIF, em 2001, foi uma mudança de paradigma. Então, esse modelo médico ele foi substituído por um modelo biopsicossocial, que ele é muito mais amplo, não é? Então, o que é o modelo biopsicossocial? Você considera, sim, as alterações que o indivíduo tem no corpo, físicas, mentais, intelectuais, sensoriais, isso sim é considerado. Mas você considera também o meio que cerca esse indivíduo. E esse meio, logicamente, ele oferece barreiras ou oferece facilitadores. E você considera também as características pessoais desse indivíduo. A CIF coloca isso de uma forma bem clara. Leva-se em conta tudo. A idade do indivíduo, o sexo, a raça, o nível de instrução, as experiências pregressas que ele tem. Então, tudo isso é o que constitui esse indivíduo. Como é o seu corpo, como é o meio que o cerca e como são as suas características pessoais. Quando você junta isso tudo, não é? Isso é o que vai determinar o que esse indivíduo faz e do que ele participa, que é o que a CIF chama de atividades e participação. Então, tudo que o indivíduo faz e participa depende de como está esse corpo, depende de como está esse ambiente e depende das suas características pessoais e das suas experiências pessoais, correto? Quando esse conjunto, essa interação, é uma interação negativa, não é? Você diz que a CIF chama essa interação negativa como incapacidade. E a Convenção da ONU, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela não está traduzida no Brasil com esse conceito de incapacidade. A Convenção da ONU chama esta interação negativa como sendo deficiência, mas numa concepção guarda-chuva, essa concepção dessa interação negativa. E quando a interação é positiva, ou seja, esse corpo não tem nenhuma alteração relevante, não existem barreiras relevantes ou existem facilitadores e as características pessoais também são favoráveis, quando essa interação é favorável, você chama isso de funcionalidade. Então, em linhas gerais, existe uma linha imaginária que num polo está a deficiência, que é a interação negativa desses fatores, e no outro polo está a funcionalidade, tá certo? E todas as pessoas transitam o tempo inteiro nessa linha imaginária, não é? Então, nem todo mundo é 100% funcional para tudo. Tem coisas que a gente não faz, não consegue fazer e não vai fazer nunca, tá certo? E outras coisas que a gente faz
com uma perfeição, independente de como está o nosso corpo, tá certo? Você percebe que são aptidões individuais e tal. Então isso é muito interessante e a CIF permite você entender essa dinâmica, essa interação, não é? Você falou aí, então, na linha do tempo, em 2001, esse grande marco que foi a CIF, né? Depois, em 2006, veio a Convenção da ONU. A Convenção da ONU. Até a gente chegar na Lei Brasileira da Inclusão, né? E é interessante o seguinte, a Convenção da ONU, em 2006, ela, como eu disse, é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Das pessoas com deficiência. Então, o que acontece? Esta convenção, ela coloca duas definições. Uma que está no preâmbulo, que define o que é deficiência, que é exatamente isso que eu disse. Ou seja, a deficiência, na prática, é uma interação dessa pessoa que tem alterações corpóreas com as barreiras do ambiente, né? E as limitações e restrições decorrentes dessa barreira, certo? Essa deficiência, ela pode ser uma deficiência temporária, ela pode ser uma deficiência longa ou pode ser uma deficiência definitiva. Então, qualquer pessoa pode apresentar uma deficiência temporária. Um exemplo de uma deficiência temporária, vamos dizer assim, você está acamado com uma gripe, uma pneumonia, alguma coisa assim, você está com uma série de limitações e restrições, porque o teu corpo está doente, apresenta alterações, correto? E essa interação é negativa, você está com febre, você está acamado, você está indisposto. Então isso é uma coisa, você sofre uma fratura, você também está apresentando uma deficiência temporária que limita você de deambular e uma série de coisas, ir para a escola, ir para o trabalho, correto? Agora, o que é a pessoa com deficiência? Bom, a pessoa com deficiência já é um conceito um pouco mais restrito, porque a Convenção da ONU coloca que a pessoa com deficiência, ela precisa ter essas alterações corpóreas de longo prazo. Ela fala que o indivíduo tem que ter impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então essas coisas temporárias, essas situações temporárias e passageiras, são deficiências, mas elas não classificam o indivíduo como pessoa com deficiência. Tá certo? Agora, não é só isso. Essas alterações de longo prazo, elas precisam, ao interagirem com as barreiras do ambiente, tá certo? A Convenção fala em várias barreiras. A Lei Brasileira da Inclusão, ela coloca o seguinte, uma ou mais barreiras. Às vezes é uma barreira, mas ela é suficiente para impactar esse indivíduo. Então, essa interação desse corpo com essas alterações de longo prazo, com uma ou mais barreiras do ambiente, isso então leva às limitações e restrições, tá certo? E reduz as oportunidades desse indivíduo quando comparado com as demais pessoas, tá? Então esse conceito da convenção é absolutamente conexo com a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde. Eu costumo dizer o seguinte, a CIF, ela explica perfeitamente tudo que a convenção diz, tá certo? Então por isso que a gente trabalha com as duas coisas. Vale, por exemplo, até esclarecer o seguinte, a convenção é a Convenção da ONU, da Organização das Nações Unidas. E a CIF é uma classificação da Organização Mundial de Saúde, tal como a Classificação Internacional de Doenças, que é o nome resumido que a gente conhece, que é a CID, né, a CID-10, que está em vigor, também é uma classificação da Organização Mundial de Saúde. E essas duas classificações, assim como outras classificações, elas compõem a família de classificações da Organização Mundial de Saúde, que integram a família de classificações da Organização das Nações Unidas. Ou seja, todos esses documentos eles são correlatos, tá certo? É interessante isso. E, Abud, com base na CIF e na Convenção da ONU, veio depois a Lei Brasileira de Inclusão, né? Promulgada em 2015, que entrou em vigor em 2016. O que a Lei Brasileira da Inclusão fez, quer dizer, vejam bem, a Convenção da ONU foi em 2006, o Brasil assinou o protocolo da Convenção em 2007, em 2008 e 2009, 2 decretos, então, aprovaram essa Convenção com status de emenda constitucional, tá certo? E desse tempo para cá, de 2009 até agora, né, até 2015, foi o tempo de discussão, né? Porque, logicamente, que toda a discussão que se travava em relação à questão da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que se chamava Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele estava muito no modelo anterior, tá certo? Então, quantas modalidades de deficiência existem? Não é? Então você vê como isso é fragmentado na sociedade. Então você vê o seguinte, qual a deficiência mais importante? A minha é mais importante que a tua, a minha é mais visível que a sua. Então tem muito essa situação e é uma discussão política. E quando a Convenção da ONU amplia
esse leque, esse conceito. Por exemplo, doenças crônicas, elas não eram consideradas anteriormente. E você imagina, uma pessoa com uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória importante, leva limitações e restrições que estão plenamente enquadradas ou previstas dentro da Convenção da ONU, tá certo? Então, assim, o grande desafio hoje é você utilizar instrumentos de avaliação, né? E a proposta hoje é do Instrumento Único de Avaliação das deficiências de uma maneira geral, né, em função de todos os direitos que as pessoas têm e tal. E aí, esse é um grande desafio, porque muitas situações que talvez fossem enquadrados como deficiência ou que eram enquadrados como deficiência no passado, porque você olhava só o corpo, né, quando você vai observar a interação com o ambiente, às vezes tem tantos facilitadores e tantas outras condições que esse indivíduo passa a não ter limitações e restrições. Então, hoje, no processo de avaliação, o que mais importa são as limitações e restrições. Tá certo? Que esse indivíduo sofre, né? Então, vou dar um exemplo bem claro em relação a isso. Você pode ter duas pessoas exatamente com a mesma alteração corpórea, não é? Com características pessoais bastante semelhantes, idade, sexo, composição corporal, nível de instrução, né? Experiências prévias, os dois são exatamente iguais, né? Se você colocá-los em ambientes diferentes, um num ambiente acessível e o outro num ambiente sem acessibilidade, né, só o fato de morarem em lugares diferentes, né, com situações diferentes, o barreiras, impacto, né? São as barreiras, né, e a ausência de facilitadores, isso impacta a vida dos dois de forma diferente. Então, esse que mora num lugar não acessível, com muitas barreiras, ele vai ter muito mais limitações e restrições. Então, na hora em que você vai avaliá-los, por exemplo, esse vai ter uma pontuação para classificá-lo como uma pessoa com deficiência muito maior do que o outro, tá? A tendência hoje, em função dessa discussão da deficiência, porque o termo deficiência é um termo negativo, sempre, né? E a gente, então, é engraçado que no modelo anterior, no modelo biomédico, dentro daquela situação de compensar a desvantagem, né, a pessoa com deficiência era vista sempre como coitado. Então, por isso que tinha compensação, coitado dele, coitado da família. E assim, essa não é a visão, tá certo? Porque assim, é uma pessoa que está ali, uma pessoa você naquela situação, você compensava no sentido de dar um benefício na medida do possível. Quando não era possível, ele não tinha esse benefício, né? As pessoas ficavam trancafiadas dentro de casa, tá certo? Porque não tinha acessibilidade, não havia uma preocupação social. Porque era considerado que a deficiência era dele. Exatamente. E hoje se vê que a deficiência é da sociedade, né? É do ambiente. A sociedade pode minimizar isso, não é? E é interessante que a gente fala muito em barreiras e facilitadores. Então a gente fala sempre barreira, mas se a gente for observar, a tecnologia hoje toda, ela está no sentido de você produzir recursos tecnológicos para facilitar a vida de todos, né? Não só as pessoas com deficiência, mas as pessoas idosas, as pessoas com baixa mobilidade. Então, quando você fala numa rampa, por exemplo, de acesso numa calçada, tá certo? Essa rampa é útil para o cadeirante, sim, mas é útil para quem está empurrando um carrinho de bebê, tá certo? É útil para quem está empurrando um carrinho de supermercado, não é? Então, assim, na realidade, aquilo facilita o acesso para toda e qualquer pessoa. E na medida em que a deficiência está na estrutura, incluir significa quebrar barreiras. Exatamente. E aí tem uma questão que é a seguinte, o que a gente percebe é que, por exemplo, por isso que a gente tem que tomar muito, não é no cuidado, a gente tem que estar atento com essas definições todas, porque, por exemplo, existem situações que são puramente sociais e que limitam e restringem. Tá certo? Então você pega, por exemplo, uma pessoa que não tenha nenhuma alteração corpórea. Então ele enxerga bem, ouve bem, fala bem, se locomove bem, faz tudo perfeitamente. E esse indivíduo é simplesmente analfabeto, não teve acesso ao ensino. Então imagina a quantidade de limitações e restrições que uma pessoa só por ser analfabeto tem. Tá certo? E ele não tem nenhuma alteração corpórea. Então, quando você vai ver limitação e restrição, ele tem deficiências por conta disso, né? E, inclusive, essa falta de acesso acaba gerando um déficit cognitivo também, porque uma coisa puxa a outra. Foi só uma questão de oportunidade que ele não teve. Agora, ele é considerado pessoa com deficiência? Aí, no conceito de pessoa com deficiência, ele precisa ter alguma alteração corpórea, que são os impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Então, parte desse princípio, tem que ter alguma alteração corpórea. Esse termo impedimento,
Eu, particularmente, não gosto, tá? Porque quando você fala a pessoa, vendo futebol, qualquer situação, é como se fosse uma limitação, né? Você não está podendo fazer algo, estar impedido de. Mas não, ele foi traduzido do impairment, que é do inglês, tá certo? Que é alteração corpórea. Então, o termo impedimento está se referindo a uma alteração corpórea. Ele não tem a ver com limitação ou restrição para fazer coisas. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Então, para ser considerado pessoa com deficiência, parte desse princípio. Ele tem que ter essa limitação, esse impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E aí sim, a intensidade das barreiras, vejam que os facilitadores estão aí, tá certo? Mas a Convenção da ONU não fala em facilitador e a Lei Brasileira da Inclusão não fala em facilitador. É interessante que a gente, quando discute, trabalha nisso, a gente sempre fala o seguinte, o facilitador, ele ajuda o quê? A diminuir barreira. Porque se você fala em barreira e facilitador, você tem dificuldade de raciocinar isso. Então, tem facilitador? Tem. Então, a barreira vai ser menor. Tá? Então, vamos trabalhar sim os facilitadores, mas vamos enxergar sempre a barreira, porque a barreira é o termômetro, sabe? É o alerta que você tem que estar atento para aquilo. Quando você passa a ter essa visão, tá? Você, enquanto pessoa que não é uma pessoa com deficiência, ou não tem ninguém na sua família com pessoa com deficiência, você começa a perceber o seguinte, interessante, eu estou aqui agora, cheguei aqui agora, estou fazendo isso, ou estou participando daquilo, como estaria aqui participando uma pessoa que tenha essa alteração, ou aquela alteração, ou aquela alteração, porque ela deveria ter o mesmo direito de estar aqui usufruindo disso tudo como eu estou, correto? É esta a situação. Ok. E você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/FMPFase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o conceito de deficiência na Lei Brasileira de Inclusão. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o conceito de deficiência na Lei Brasileira de Inclusão. Nosso convidado é o médico Miguel Abud, ele que é mestre em saúde pública e pesquisador do NIPS, Núcleo de Informação em Políticas Públicas e Inclusão Social, uma parceria da FMPFase com a Fiocruz. Miguel, a gente terminou o bloco anterior falando um pouquinho de barreiras e facilitadores. O que é considerado barreira e o que é considerado facilitador? Como eu tinha falado, assim, a CIF ajuda muito a gente compreender isso, né? Porque tem um componente da CIF que chama fatores ambientais. E eu costumo dizer o seguinte, que fator ambiental é a relação do meio com o indivíduo. É tudo que o meio oferece ou deixa de oferecer, tá certo? Então, o que ele oferece seriam os facilitadores e o que ele deixa de oferecer seriam as barreiras, em linhas gerais. A CIF, ela coloca alguns domínios, ela contém alguns domínios dentro desses fatores ambientais, desses componentes de fatores ambientais. O primeiro dele é produtos e tecnologias. Então, o que são os produtos e tecnologias? É tudo que você pode imaginar que é produzido, tá certo? É considerado produto e tecnologia que pode funcionar como barreira ou como facilitador. Eu costumo citar um exemplo da maçaneta da porta, não é? Uma maçaneta daquela tipo bola, né? Ela é difícil você abrir, uma pessoa com deficiência tem dificuldade de abrir, uma deficiência, por exemplo, nas mãos, vai ter dificuldade de abrir. Mas uma pessoa com uma artrose, um idoso, por exemplo, vai ter, né? Alguém que esteja com a mão molhada, né? Também não vai ter dificuldade. Então você vai perceber que essa maçaneta, ela não é ergonômica, correto? Porque quando você pega uma maçaneta que você pode abrir com o cotovelo, com o nariz, com a cabeça, pronto, mais pessoas vão se beneficiar daquela maçaneta, tá certo? Assim como qualquer outro produto, né? E aí hoje, quando você começa a perceber os produtos e tecnologias com esta visão, ou seja, é um produto e tecnologia que seja útil para pessoas com deficiência, para pessoas com baixa mobilidade, para pessoas com funcionalidade reduzida das mais diversas ordens e tal, então você passa a produzir esse material, né, de uma forma muito mais acessível. Essa é a proposta, tá certo? Então, esse é o conceito de acessibilidade universal? Acessibilidade universal, sem dúvida. Então, a acessibilidade universal objetiva isso, né? Você criar produtos que
funcionem como facilitadores e não como barreiras. Tá Isso certo? beneficia a sociedade Como um todo. A maioria dos produtos que foram desenvolvidos, voltados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida ou coisa assim, as pessoas começaram a utilizar. Os próprios carros automáticos, hoje as pessoas utilizam porque facilita muito, né? Então, todos os recursos. Então, isso transcende a área da saúde, por exemplo. Então, a deficiência está voltada para a questão, quando se fala do modelo biomédico, é uma questão muito médica ou biomédica, ou está voltado para a área da saúde. Não. Aí você coloca tudo, a física, a engenharia, tudo que possa produzir, né, essa tecnologia. Mas isso a gente está falando de recursos outros. Mas tecnologia também, olha, medicamentos, tecnologia. Tá? O que o medicamento faz? O medicamento ele trata, cura ou minimiza sinais e sintomas de alterações corpóreas, não é isso? Medicamento é para isso. E os exames de laboratório, os recursos todos que a gente tem hoje, é para você diagnosticar, consequentemente tratar e diminuir, não é? E curar esses efeitos. Os recursos cirúrgicos, por exemplo, que tem hoje, né? Então, tudo que se avança, né, em termos de tecnologia, a informática nem se fala. Então você tem pessoas, por exemplo, que têm alterações corpóreas gravíssimas, né? Então pessoas que estão paralisadas, tetraplégicas, por exemplo, que às vezes não falam, que às vezes movem uma musculatura ou movem um pouco a cabeça, como o Stephen Hawking, o físico, né, que se comunicava fazendo por contração muscular. E os que, computadores dessa limitação, produzia. Porque tinha um conhecimento fabuloso, uma e pessoa tinha inteligentíssima. acesso a essa tecnologia. Exatamente. Então, quando que se poderia imaginar que uma pessoa biamputada poderia correr uma maratona? Hoje não só corre uma maratona, como muitas vezes chega à frente de pessoas que têm as duas pernas. O que possibilitou isso é a tecnologia. As próteses, né? Exatamente. A informática, né, a robótica, de uma maneira geral, avançou muito e tem muito a avançar ainda, né? E com isso vai possibilitar que pessoas que ficavam confinadas dentro de instituições, dentro de suas casas, possam exercer atividades. Tá certo? E pegar as suas habilidades e desenvolver as suas habilidades, não é? Então, porque elas também podem, mas vai ter uma série de limitações, sim, mas todos temos limitações. Nem todo mundo faz tudo, não é? Então, aquelas pessoas têm algumas alterações que limitam seriamente algumas atividades, mas com a tecnologia elas podem executar outras atividades e muitas vezes de uma maneira muito melhor do que qualquer outra pessoa. Tá certo? Mas nunca dentro daquela concepção pura e simples de superação, de que o indivíduo vai se superar. Não, isso é uma coisa assim. Primeiro que é um direito que as pessoas têm de usufruir dessa tecnologia. E isso tem que estar sendo colocado em prol do bem-estar das pessoas, da autonomia, da independência, tudo isso que você falou no início, tá certo? Então isso é fundamental. E o indivíduo vai desenvolver e vai fazer o que está dentro do alcance dele e dentro das possibilidades dele, como todo mundo faz dessa forma. Ninguém se aventura a fazer todas as coisas, tá certo? A gente opta por fazer algumas coisas, em algumas coisas a gente é muito bom, em outras coisas nós somos sofríveis, tá certo? Independente de ter ou não uma deficiência. Tá? E quanto mais as cidades forem acessíveis a todos, é melhor para todas as pessoas, né? Inclusive porque estamos envelhecendo e aí temos mais limitações e também qualquer pessoa pode, de uma hora para outra, apresentar limitações físicas em função de um acidente, de uma doença, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que essa é uma situação clara que as pessoas precisam ter, entendeu? E por isso que a gente diz o seguinte, o problema não é mais do indivíduo. O modelo anterior, que era o modelo chamado A Culpa é Dele, tá certo? A doutora Heloísa de Núbila, que foi a pessoa com quem eu tive os meus primeiros conhecimentos, os primeiros estudos em relação à CIF, a doutora Heloísa, ela dizia o seguinte, esse modelo é o modelo A Culpa é Dele. Tá certo? E o modelo biopsicossocial não, a culpa é do meio, né? Então o meio é corresponsável por tudo, tá certo? Então isso e não é só a família, é o meio como um todo. Então você me perguntou sobre a questão dos facilitadores e das barreiras, isso está dentro do componente, como eu disse, fatores ambientais da CIF, e que ele tem produtos e tecnologias, isso é um. Tá? É um domínio que tem essa gama de possibilidades todas que a gente falou. Mas as condições de moradia e mudanças ambientais também. Onde esse indivíduo mora, onde ele vive, isso é determinante para as possibilidades. O exemplo que eu dei no bloco passado, do indivíduo
em cadeira de rodas que mora num lugar pouco acessível, olha a limitação que tem. Então, o local de moradia é uma coisa importante também. Ele não consegue desenvolver Exatamente. as habilidades que ele possui, né? E para ele, isso funciona como uma barreira, tá certo? E é interessante que essa situação do local de moradia, do ambiente que o indivíduo vive, ela difere. Então, eu imagino o seguinte, se eu, no alto de um morro, né, com nenhuma acessibilidade ou pouca acessibilidade, você tem lá em cima uma pessoa com uma deficiência visual, o outro com uma deficiência auditiva, o outro com uma deficiência motora, o outro com uma deficiência mental. Aquele mesmo ambiente, ele impacta cada uma dessas pessoas de forma diferente, tá certo? Assim como não só a acessibilidade em relação à questão física do local, mas as condições sociais também. Então, hoje a gente tem locais, por exemplo, em várias situações, em várias cidades do Brasil, de grande e pequeno porte, em que a violência urbana, tá certo? É um problema sério e que interfere o direito de ir e vir, mesmo das pessoas sem deficiência, quanto mais com as pessoas com deficiência, tá certo? Então, as condições de moradia impactam, né? Podem ser facilitadoras ou barreiras. Mas tem um outro domínio que chama apoio e relacionamentos. Tá? Então, esse apoio e relacionamentos é importante porque é o que mostra a condição desse indivíduo em relação às pessoas que o cercam. Então, na família, na escola, no atendimento à saúde, tá certo? Então, todo mundo que está no entorno desse indivíduo pode ter uma situação de que está funcionando como barreira ou como facilitador. Esse indivíduo, ele conta ou não conta com esses apoios, tá certo? Quando ele conta com os apoios, são facilitadores. Quando ele não conta, são as barreiras. Existe um outro domínio que se chama atitudes. E as atitudes podem ser atitudes positivas e não são atitudes dele, são atitudes do meio em relação a ele, tá certo? Também de todo mundo que o cerca, né? Então as atitudes podem ser atitudes positivas ou atitudes negativas, atitudes preconceituosas, atitudes que sejam estimuladoras. Então são situações que também impactam como facilitadores e como barreiras. E o quinto domínio de fatores ambientais, esse é assim essencial, que são serviços, sistemas e políticas. Então é tudo que está em torno de todos nós. Então são as políticas de saúde, de ambiente, de segurança, de alimentação. Então todas as políticas de uma maneira geral, tá certo? E em âmbito local, em âmbito regional, em âmbito nacional e em âmbito mundial. Então você vê uma convenção da ONU. Quando a Convenção da ONU traz uma inovação, ela tem um impacto muito grande. Você vê que até os países implantarem, modificarem suas legislações, leva um tempo. Mas é uma corrente, é uma onda, que ela vem vindo e vem sendo discutida e cada vez ela vai ganhando adeptos, vai aprofundando e tal. Mas isso por quê? Porque houve uma convenção que foi precedida de toda uma discussão anterior, tá certo? E que avançou, tá certo? Isso vai impactar aquele indivíduo que tem uma deficiência que está lá num cantinho de uma cidade do interior. Por quê? Porque agora tem uma legislação que veio em função de uma convenção como essa. Então, a política, às vezes o que eu falo, uma canetada política tem um impacto positivo ou um impacto extremamente negativo, tá certo? Então isso é extremamente importante a gente ter essa clareza, né? E dentro desse aspecto, como eu disse, os fatores ambientais representam a relação do meio com o indivíduo. Quando você fala em serviços, sistemas e políticas, com toda essa gama de possibilidades, é a questão de que como essas representações, esses órgãos funcionam, né? Porque os políticos são nossos representantes, né? As organizações são feitas também através de representantes da sociedade de uma maneira geral. Então essa discussão, cada vez sendo aprofundada na sociedade, faz com que todos os órgãos que têm poder de deliberação comecem a convergir os pensamentos nesse sentido, né? Então eu digo que é um dos componentes, não só a questão do produtos e tecnologias, que aí é o quanto a ciência avança e tudo mais, que é fundamental, mas os políticas, sistemas e serviços é algo essencial para a pessoa com deficiência, tá certo? E é onde impacta em toda a legislação. Tá? Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o conceito de deficiência na Lei Brasileira de Inclusão. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o conceito de deficiência na Lei Brasileira de Inclusão. Nosso convidado é o médico Miguel Apud.
Ele que é mestre em saúde pública e pesquisador do NIPS, Núcleo de Informação em Políticas Públicas e Inclusão Social, uma parceria da FMPFase com a Fiocruz. Dentro desses novos parâmetros, o que é considerado capacidade? Esse conceito de incapacidade a gente vai buscar lá na definição da CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, né? A capacidade e desempenho são dois conceitos que a CIF traz e que são qualificadores de atividade e participação. A atividade e participação é a relação do indivíduo com o meio. É o contrário de barreiras, que é a relação do meio com o indivíduo. Então, a relação do indivíduo com o meio é o seguinte: tudo que ele faz e de tudo que ele participa, em função de como é ele, o corpo dele, interação com as barreiras, com as suas características pessoais, o que ele faz, o que ele consegue fazer, do que ele consegue participar, isso é chamado de participação, tá? O que é capacidade e o que é desempenho? A capacidade é quando você avalia o que o indivíduo faz ou do que ele participa num ambiente considerado neutro. Você tira tudo do ambiente, hipoteticamente, e é um ambiente neutro. Então, você vai saber exatamente o quanto esse indivíduo consegue fazer coisas ou participar de coisas, tá certo? E é interessante que a gente sabe que é assim. Todos nós temos capacidades diferentes para fazer uma série de coisas. Então, se a gente pudesse igualar, ninguém tem facilitador e ninguém tem barreira, você vai dizer, olha, esse é mais capaz para fazer isso do que aquele, do que aquele, do que aquele, né? E a gente não, como eu já tinha dito, nem todo mundo consegue fazer tudo, né? Ou participar de tudo, exatamente. E o que é o desempenho? O desempenho é ao contrário, é o que esse indivíduo faz no seu ambiente real de vida. Eu dei o exemplo das pessoas que moram em lugares que não são acessíveis e tal, como é que isso impacta. Então, a capacidade é o que ele faz no ambiente considerado neutro e o desempenho é o que ele faz no ambiente considerado, no ambiente real de vida dele. Então, o desempenho é melhor você avaliar, você compreender do que a capacidade, porque a capacidade é uma situação hipotética. Tá certo? Que você está sempre recebendo interferências do meio, tá? Então a CIF traz essa definição, mas a Convenção da ONU não fala em capacidade nem em incapacidade. Fala em deficiência e fala em funcionalidade, tá certo? O que é a funcionalidade? Como eu disse, é aquela linha imaginária, o polo positivo, interação positiva, o indivíduo tem plena atividade, plena participação. A deficiência é o polo negativo, o indivíduo tem limitação de atividades e restrição à participação, tá? Uhum. Então, esse conceito de capacidade e desempenho são qualificadores de atividade e participação. Você consegue, a CIF permite você graduar isso. Ela permite você graduar o quanto de comprometimento tem em função e estrutura do corpo, o quanto de comprometimento tem em facilitadores e barreiras, e o quanto de comprometimento tem, o grau de dificuldade em atividade e participação. Ela permite você graduar, tá? Uhum. E a CIF pode ser utilizada interagindo com outras classificações e tal, que permitem fazer essa gradação desta maneira. Tá? Outros dois conceitos que são interessantes da gente explicar são o de integração e inclusão, né? Tá, integração e inclusão. A integração é do modelo anterior, tá? Mas o modelo anterior trazia outros conceitos também, que era o conceito da exclusão, tá certo? O indivíduo ficava completamente excluído da sociedade, tá? O outro era da segregação, você internava o indivíduo nas instituições e tudo mais, ele ficava segregado da sociedade, que também não era uma situação ideal. E aí então veio, dentro ainda do conceito anterior, a questão da integração. A integração, ela, dentro daquele modelo biomédico, que a gente chama da culpa é dele, né, do indivíduo, a integração era o seguinte: você preparava o indivíduo para que ele pudesse se integrar na sociedade. Tá certo? Então, assim, ele precisa melhorar as suas condições, melhorar as suas habilidades para poder executar as coisas. Então, será que ele pode fazer isso? Porque a legislação prevê, por exemplo, reserva de vagas no mercado de trabalho, reserva de vagas em concurso público, tá certo? Só que dentro do modelo anterior, não é? E que hoje essas reservas de vaga ainda estão pautadas num decreto que está baseado no modelo anterior, por isso que precisa haver toda uma regulamentação nesse sentido, né? Você muitas vezes vai buscar adequar o indivíduo ao trabalho que ele vai fazer, por exemplo, tá certo? Então ele vai poder fazer essa atividade porque a deficiência dele se enquadra ou permite. Em outras situações, ele então não poderia, não estaria apto para fazer aquilo. E na realidade, esse conceito de integração, você está levando em conta só o indivíduo. Ou ele se adequa ou ele está fora, tá certo? No modelo de inclusão, não. O modelo de inclusão, como a inclusão
parte dessa concepção biopsicossocial, a sociedade e o meio têm responsabilidades em relação a isso. Então esse indivíduo, ele tem a sua capacidade, tá? E que pode, inclusive, ser aprimorada, essa capacidade com treino, com estudo, pode ser melhorado. Agora, o meio tem que estar preparado. E aí, então você cria as condições de acessibilidade no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente social, tá certo? Ou seja, o meio prepara as condições para que esse indivíduo possa, então, estar presente e fazer, e não só usufruir desse meio, como executar suas atividades escolares, e laborativas e assim por diante. Não é então, ele que tem que se adaptar, é o meio que precisa tem... se adaptar. Entendeu? Então isso é muito interessante. E aí entra a questão do produtos e tecnologias. Então quando você começa a trazer essa discussão para o meio acadêmico, para as comunidades de uma maneira geral, né, é interessante que você comece a perceber que as pessoas vão despertando, porque elas experimentam essas situações. Ou elas próprias, ou porque tem alguém com determinadas dificuldades, e que por isso que é melhor, ao invés da gente falar, embora toda a legislação fale em pessoa com deficiência, tá? Mas o ideal é a gente ter o conceito da funcionalidade. O que as pessoas têm é uma funcionalidade plena, uma funcionalidade reduzida, tá certo? Então o termo é menos pejorativo, tá? É um termo mais proativo, tá certo? E é interessante a gente ter isso em mente, porque assim, você passa a olhar a pessoa com deficiência com outros olhos, não com aquele olhar de pena e compensatório que se tinha no modelo anterior, mas não, é uma pessoa que tem todos os direitos de todo e qualquer cidadão, tá certo? E em função disso, né, ele tem o direito de usufruir de tudo que as outras pessoas usufruem, e as outras pessoas precisam também criar estas condições para tal. Tudo bem que a tecnologia faça, tudo bem que as políticas façam, mas a questão da atitude é fundamental. Tá? Então, por exemplo, o ato de alguém achar que pode parar, por exemplo, numa vaga destinada à pessoa com deficiência, tá certo? Não vou parar porque não tem ninguém aqui, isso não é impensável, não pode, porque essa vaga não está destinada às pessoas que não têm deficiência. A pessoa com deficiência vai chegar naquele momento e vai parar ali. A vaga tem que estar ali na hora que ela chegar, né? E aí quando você avalia, quando você começa a pensar o seguinte, mas quem tem o direito a parar nessa vaga, quem tem o direito a são 30 e tantos benefícios e ações afirmativas voltados para pessoas com deficiência ou com funcionalidade reduzida, né? Ou mobilidade reduzida. Então você começa a ver o seguinte, na hora em que você... Aí é o desafio de um modelo único, né? Como que o modelo único vai dar conta disso, né? E por isso que está precisando ser validado, lógico, para dar conta dessa dimensão ampla, né? E é interessante o seguinte, o que acontece é que as exigências e necessidades, por exemplo, que uma pessoa é uma pessoa com deficiência, mas num grau menor do que um outro que tem uma condição física ou mental mais comprometida. Então, as necessidades são diferentes. Tá? Então, hoje existem uma série de benefícios e ações afirmativas, são mais de 30, né, voltados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, né, ou funcionalidade reduzida. E esses benefícios são de toda ordem. Né? Então, alguns benefícios eles são muito focados em pessoas com deficiências graves. Então, quando você pensa, por exemplo, num transporte adaptado, né, um transporte específico, são aquelas pessoas que têm uma dificuldade de mobilidade grande, tá certo? Então, qualquer pessoa com deficiência vai poder pleitear isso? Não necessariamente, tá certo? Assim como quando você vai falar em gratuidade no transporte, né, aí você pode beneficiar situações menos graves, mas que as pessoas também têm a sua funcionalidade reduzida e precisam justamente daquele benefício, né? A questão maior é quando você tem situações, benefícios concorrentes. Então, eu digo assim, por exemplo, uma reserva de vagas no mercado de trabalho, tá? Então, quando eu vou pensar na questão da temporalidade, a duração dessa deficiência, eu vou ter que pensar o seguinte, tem que ser uma deficiência de longa duração ou até já uma deficiência estabilizada, né? Definitiva. Por quê? Porque se eu coloco uma pessoa que daqui a pouco ela deixa de ter a deficiência, concorrendo com a vaga de uma outra, eu estou prejudicando as pessoas que têm deficiências maiores. Então isso tem toda uma situação de interesses, né? Que você pode beneficiar algumas ou prejudicar outras num processo de avaliação, né? Então isso tem que ser muito discutido. Isso tem que ser muito validado, né? Então essa é a questão, é o grande desafio que se tem. Existe um comitê, que é o Comitê do Cadastro Nacional de Inclusão,
e de avaliação unificada da pessoa com deficiência. Esse comitê foi criado justamente com o desafio de criar esse instrumento de avaliação para todas as modalidades de deficiência, para dar conta de todos esses benefícios e ações afirmativas, esses direitos que estão postos na sociedade, né? E que, logicamente, dependendo do grau de comprometimento, algumas pessoas vão fazer jus a determinados benefícios, mas não vão fazer jus a outros benefícios, né? Então, esse é o desafio que está posto. Então, esse modelo está sendo validado ou testado, quer dizer, isso está ainda em discussão, né? E no âmbito desse comitê. E aí é que a gente coloca o seguinte, é fundamental que haja sempre um fortalecimento dos órgãos todos representativos das pessoas com deficiência e que estão também representadas certamente dentro desse comitê, assim como o CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que congrega todas essas representações, tá certo? Porque assim, o que a gente conhece, sabe, da experiência, por exemplo, de 2 modelos de avaliação, hoje existem o modelo de avaliação do benefício para acesso ao benefício de prestação continuada, que utiliza uma ferramenta, e o modelo de avaliação da aposentadoria da pessoa com deficiência, que usa uma outra ferramenta, tá? Então, os 2 modelos têm pontos positivos e pontos negativos, eles podem, logicamente, se complementar, e justamente esse modelo único que está sendo desenvolvido por esses especialistas que estão discutindo, que estão validando, é o que busca justamente, e com o processo de validação, atender a esta condição para dar conta, né, da regulamentação do que a lei prevê e que já deveria até estar sendo implantado. Isso que vamos falar, né? A lei promulgada em 2015, mas vários artigos não foram regulamentados, né? Então, isso é o grande desafio, né? É um processo em discussão. Então, aí entra dentro daquela situação que eu falei lá da CIF, né, de Serviços, Sistemas e Políticas. Então, você precisa ter todas as pessoas convergindo pensamentos no sentido de pensar o seguinte, nós temos um segmento da população que precisa dessa regulamentação, tá certo? Então, em função disso, a discussão tem que ser nesse sentido, né? De uma forma proativa. E não são poucas pessoas, uma em cada 4 brasileiros. Não, e uma coisa é o seguinte, você tem que ter uma situação proativa e convergente, tá certo? E não pense que um modelo que vai ser implantado, que venha a ser implantado, ele não vai precisar ser aprimorado o tempo todo, porque as situações, o exemplo do benefício de prestação continuada foram 3 versões. Foi implantado uma em 2009, depois uma versão em 2011 e uma versão em 2015. E eu posso lhe garantir que a de 2015, ela é melhor do que as outras 2, porque ela corrigiu uma série de distorções que haviam. Mas ela ainda é ótima? Não, ela também precisa ainda de ajustes, como o próprio processo de avaliação da aposentadoria, que é são modelos públicos, né, que são portarias publicadas e tal, e é esse o desafio que tem. Então, todas as pessoas precisam pensar desta forma. E quando você tem essa concepção que a própria Convenção da ONU traz, né, de que o meio, e a CIF também, né, que o meio é corresponsável, então a discussão é de todos. Correto? Tem uma questão que é chave dentro desse processo de discussão. No movimento pelos direitos de pessoas com deficiência, que é um movimento que tem décadas, o que se diz é o seguinte, nada sobre nós sem nós. Tá certo? Então, eu estou aqui falando para vocês, eu não sou uma pessoa com deficiência. Então, assim, o espaço de fala tem que ser das pessoas com deficiência sempre. Então, eu posso estar aqui como educador, como pesquisador, esclarecendo alguns fatos, por conta dos estudos e tudo tá ótimo, tá certo? Mas assim, na hora que você vai decidir os direitos, na hora que você vai tomar as decisões em relação a isso, o fundamental é quem tem assento para isso, sejam as pessoas com deficiência e suas representações, tá certo? Isso é fundamental, né? Porque o meio e a sociedade têm que ter ouvidos para isso. Tá certo? Os governos precisam ter ouvidos para isso, as organizações precisam ter ouvidos para isso, porque é assim que a gente avança, tá certo? E é isso que é inclusão, né? Porque se eles não estão participando do próprio projeto Exatamente. Então, da formulação não há outra forma, tá? Uhum. E aí a inclusão efetiva é exatamente isso. Você vai precisar olhar esse indivíduo com deficiência, né, como um indivíduo detentor de direitos, detentor de autonomia, né, de independência. É isso que você busca, né? E aí sim, esse indivíduo ele é capaz, ele tem possibilidades de exercer atividade laborativa, de ter o seu próprio ganho. Então, as pessoas que têm alguma doença, que têm algum agravo, que sofreram algum agravo, que têm alguma limitação ou restrição, elas não podem ser tratadas de uma forma diferenciada e são, né? A gente escorrega o tempo inteiro.
certamente, na minha fala aqui, para pessoas talvez com deficiência que estão dentro do movimento, muitas coisas escapam, porque a gente tem esse processo nosso de criação. E aí eu chamo a atenção muito para a questão da importância de você trabalhar as crianças. Tá? Você trabalhar as crianças nesse sentido. As crianças aprenderem desde cedo a serem inclusivas. Tá? Eu me lembro de uma história, de uma situação que eu reproduzo isso, eu não me lembro exatamente a pessoa que me contou isso, mas foi uma colega e que disse que no processo de alfabetização, o filhinho estava numa escolinha de alfabetização e tal, e tinha uma criança que tinha um déficit intelectual, né, na escolinha. E aí a mãe, sempre com medo do bullying que as crianças às vezes fazem, então a mãe assim, comentando com as visitas e tal, e falou, olha, o fulaninho está na escola, e o fulaninho tá gostando muito da escola, não é, fulaninho e tal, gosta muito dos amiguinhos, das amiguinhas e tal, ele até tem uma amiguinha que é um pouquinho diferente, não é, fulaninho? E ele falou assim, ela tem cabelo amarelo. A diferença para ele é que ela era loira, tá certo? O adulto é que olha de uma forma diferente, porque a criança não vai ver isso, entendeu? A diversidade, ela existe. E é fundamental que a criança perceba, o adolescente perceba, e a gente discute muito bullying. Então o bullying é muita dificuldade de lidar com isso, de lidar com o diferente. Tá? De ressaltar as características que incomodam o outro, que o outro tem de diferente e que isso precisa ser trabalhado. Então é um desafio para todo mundo. Né? E isso é uma coisa que a sociedade precisa estar discutindo o tempo todo e que extrapola a questão da pessoa com deficiência. Né? Então isso vai além, isso vale para a vida de uma maneira geral. Para que a gente de fato consiga incluir, né, as pessoas com deficiência, que hoje a gente tem a lei, mas na prática nem sempre. Né? E para que a gente não perca os avanços que já foram conquistados, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que andar para frente. Essa é uma questão fundamental, tá certo? E o que eu acho que isso tem que transcender políticas, ou seja, ideologias políticas. Eu acho que, assim, o que a gente precisa ver é o seguinte, o que tem de bom feito, vamos fazer melhor daqui em diante, utilizando tudo de bom que tem, corrigindo as falhas que eventualmente tenham, tá? E dentro desse modelo, quando se discute a questão voltada para a pessoa com deficiência, em hipótese alguma pode ser discutido isso sem a participação dos maiores interessados, que são as pessoas com deficiência. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação. Tá ok. Eu que agradeço muito o convite, tá bom? E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.